Nascido em Macapá, norte do Brasil, um escritor marrom brasileiro de uma narração profunda e visceral, sofrida e fortemente antifascista, com protagonismo LGBT na maioria das vezes e muitas vezes racializado. Um homem que, através de seus livros e contos, faz com que vejamos o mundo com olhos vis e, ao mesmo tempo, justos. Eu estou falando do escritor Gabriel Yared, o autor de Semente de Sangue, lançado em 2021 pela editora Corvus. Eu sou a Rai, e vocês estão ouvindo agora o Sobre a Escrita. Então, Gabs, essa é a hora de você me dizer se eu esqueci de algum detalhe e se apresentar com a sua voz para a parte da audiência que ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? A Rai aqui já me apresentou, né? Eu acho que é a terceira vez que eu estou aqui no podcast. E agradeço novamente pela oportunidade de estar falando aqui. Eu sou Gabriel Yared, eu sou, como a Rai já disse, de Macapá, norte do Brasil, tenho origem árabe e eu adoro escrever sobre a Amazônia. É assim que eu mais tenho escrito fantasia, principalmente terror, que se passa aqui na minha região, né? Porque eu acho que é preciso falar sobre as nossas realidades sociais, né, os nossos problemas e também tudo que há de muito lindo, a preservação da natureza, a forma como as pessoas se relacionam aqui, o modo de ser, tudo isso precisa ser representado na literatura, inclusive a literatura fantástica. E a maioria dos meus contos que têm sido publicados em revistas e antologias trazem essa perspectiva, né, dessa exaltação, essa crítica sobre a realidade que eu vivo na região norte. E esse é o caso de Semente de Sangue que a gente vai falar aqui hoje. É o meu romance de estreia. E é um livro que se passa em Mazagão Velho, que é um distrito do estado do Amapá. É uma cidade muito antiga, que foi fundada em 1776, né, no final do período colonial. E ela traz muitas histórias assim, tenebrosas, porque vem de um período de muito sofrimento para o povo negro, né? Que a gente teve a escravidão naquele momento. Mas é uma cidade que preserva uma tradição encantadora. Apesar disso, uma festa muito bonita, que é a festividade de Santiago, que está presente nessa narrativa. E com certeza a gente vai estar falando sobre ela aqui hoje. Obrigado, Rai. Por nada, seja bem-vindo pela terceira vez. E vambora. Uma das perguntas tradicionais desse quadro, que eu vou ter que fazer a você agora que o livro é seu. Por favor, discorra. Quais foram as inspirações principais que você usou para fazer essa história? Então, a primeira vez que eu pensei sobre essa história foi lá pelos meus 16 anos. Eu sou de 2000, foi em 2016, segundo ano. E eu pensei numa história de horror, né, que haveria um monstro perseguindo uma família que saiu de férias para o interiorzinho, aqui em Macapá mesmo, sabe? Que a gente tem muitos balneários aqui, uns rios muito bons, assim, de tomar um banho no final de semana. E como seria se aparecesse um monstro querendo matar todo mundo, né? Só que não estava muito claro para mim como seria esse monstro, como eram esses personagens, né? E foi aí também que eu percebi que eu queria que tivesse dois garotos se relacionando. Mas ficou por isso mesmo. Eu não cheguei a escrever muita coisa em 2016. A ideia ficou por ali e eu fiquei sempre pensando nessa história da família sendo perseguida por uma criatura que vai matando todo mundo que está ao redor, né? Foi só em 2019, por ali, que eu retomei essa história, só que acho que pelo tipo de leitura que eu estava fazendo ali naquele tempo, em 2019, eu lembro inclusive que eu estava lendo It, né, do Stephen King, e eu confesso que It é uma das inspirações para esse livro em relação à estrutura, né, e muitas inspirações no enredo também, mas... Cara, eu pensei que fosse referência, mas eu me neguei a acreditar que era. Pior que era, muita referência, assim, eu tô muito triste por... Puta merda, eu não acredito. Surpresa. A fã de King entrando em colapso. Ai, que legal que você é fã.
Eu sou muito crítico do King, assim, de algumas coisas que eu acho que ele exagera bastante, né? Mas eu ainda reconheço que, apesar disso, ele é uma referência pra mim, sabe? Eu não tem como, né? A gente tá vivendo nesse mundo, o King reina, né? O King é o King. Difícil dizer não pra ele. Exatamente. E aí, eu acho que eu peguei, assim, as boas coisas, né? Que eu enxerguei em It. Mas isso também meio que colonizou a forma como eu comecei a escrever em 2019, né? A forma como eu tentei escrever. Porque eu queria que se passasse ali em São Paulo, Minas Gerais, um negócio muito centralizado num, num lugar comum, quando a gente vai falar de fantástico no Brasil, né? Porque talvez seja mais palatável, eu acho que eu tinha essa ideia de que ia chegar em se comunicar com mais pessoas se fosse ali. Mas eu não consegui levar pra frente, porque eu não conheço a geografia daquele lugar, entendeu? Eu não conheço os costumes e aí a história acabou morrendo. Em 2019, e aí não fazendo uma ligação de uma coisa com a outra, antes de eu escrever esse primeiro trecho, eu visitei Mazagão Velho durante a festividade de Santiago, que acontece no mês de julho. E quando eu entrei em Mazagão Velho e vi aquela cidadezinha, sabe? Tudo muito próximo, pequenos comércios. Eu moro em Macapá, não é assim um grande exemplo de urbanização também, comparado a outras capitais brasileiras. Mas eu tive uma sensação daquilo ali muito pitoresco, sabe? Me levando a um outro lugar do tempo, um outro tempo, um outro período. Porque lá, por exemplo, tem aquela casa que eu descrevi, né? A casa antiga, que é uma casa preservada do período colonial, de quando a cidade foi fundada. Tem as ruínas de uma igreja barroca lá, entendeu? E além de toda a festividade de Santiago, que tem uma encenação de batalha. Eles usam uniformes que relembram aquele período, né? E eles fazem encenação montados em cavalos, com batalhas de armas de fogo, espadas. Tudo aquilo ali me impressionou muito. E eu fui lembrar disso em 2020, durante a pandemia, em que eu estava utilizando a escrita para suprir os problemas que eu estava passando, né? Processar os problemas que eu estava passando. Além do isolamento, problemas familiares, problemas pessoais, enfim. Eu escrevi bastante naquele período. E aí que uma coisa, um insight assim, do nada eu pensei, caramba, se eu contar aquela história sobre a família perseguida por um monstro, falando de Mazagão Velho, entendeu? E aí que a coisa se juntou e aí fluiu, deu muito certo, porque agora eu tinha conhecimento da geografia, do clima, de como as pessoas são. Eu tinha uma festa, uma festividade que é muito própria daqui do estado do Amapá, e mais que tudo, muito própria de Mazagão Velho, né? É uma cultura muito significativa. E eu acho que todos esses elementos proporcionaram uma narrativa que foi para mim muito divertida, muito libertador escrever, por vários fatores. Inclusive decolonizar a minha escrita, né? Decolonizar a minha maneira de pensar. Bom, tu já fez o gancho perfeito para a segunda pergunta. Uhum. E já respondeu metade dela, então não sei como é que você vai conseguir acrescentar mais alguma coisa, mas vamos lá. Sobre a ambientação desse livro, você nesse histórico cultural que é tão pessoal, tão presente, tão forte, você se divertiu fazendo isso? Você teve que pesquisar mais além do que você viu para conseguir fazer tudo isso? Sim, eu precisei pesquisar bastante, para falar a verdade, porque aquele meu primeiro contato tinha sido muito de espectador da festividade, né? Então eu fui atrás de muitos artigos científicos que foram escritos pelo curso de História e de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá. Inclusive eu tive a orientação do professor Célio Alício, que é um historiador que já estudou bastante o Mazagão, né? Para entender como foi esse processo de transposição de uma vila
portuguesa que ficava ali no norte da África, na região do atual Marrocos, aqui para a América, né? E aí que eu descobri, né, mais aprofundadamente como foi essa história. Que durante o período colonial, né, não só aqui na América, os portugueses eles expandiram o império por todos os continentes, né? Teve presença portuguesa na Índia, né, e outras ilhas da Ásia. Inclusive, foi por aí que eu descobri que existe Macau, na China, que é uma cidade em que muita gente fala português, entendeu? Até hoje tem muita gente que fala português lá. E, inclusive, no norte da África, né, existia essa praça de Mazagão Velho, que era um forte em que tinha vários colonos de origem portuguesa, que perderam as batalhas contra os mouriscos, ou mouros, que eram o povo que vivia ali naquela região originalmente, né? Aí os mouros expulsaram os portugueses, que voltaram para Portugal, superpopularam Lisboa, e o rei, eu não lembro qual era o rei do período, mas ele não queria que aquele povo ficasse ali, né, tumultuando a cidade. Eles eram nobres, né? Eles eram pessoas com famílias condecoradas, mas eles estavam causando esse problema de ter muita gente em Lisboa. E aí foi o tempo das reformas do Marquês de Pombal aqui na colônia da América, né, no Brasil, em que, entre muitas medidas que ele tomou, como a imposição da língua portuguesa como língua oficial da colônia, proibindo os jesuítas de ensinarem os indígenas em língua indígena, né, no Nhangatu principalmente, e até chegando a expulsar os jesuítas, né, impondo impostos, impondo várias outras restrições e condições para a colônia. Ele também instituiu que esse excedente populacional que fugiu do norte da África deveria vir para o Brasil, para manter essa região que era o Cabo Norte, né, uma parte da província do Grão-Pará, que hoje corresponde ao Amapá, protegido ali pelo meio da floresta amazônica, da invasão dos franceses ao norte, através da Guiana, e dos espanhóis vindos do oeste, né, do lado de lá da linha do Tratado de Tordesilhas. Então, a estratégia do Marquês de Pombal é que tivesse uma população. Então, ele mandou construir essa vila. Demorou anos, né, porque eles foram para Belém, foram de Lisboa para Belém, essas famílias, né, portuguesas, e não queriam ir para o Cabo Norte, porque era no meio da floresta amazônica, né. Era a pior coisa que poderia acontecer para eles, mas acabaram sendo obrigados, e como compensação, muitos deles receberam mais escravizados, né. Essa foi a compensação, por assim dizer. Por assim dizer, não, foi a compensação, né? Para eles virem para cá. E aí, assim que teve essa presença forte dos colonos portugueses e os negros escravizados. E tudo isso é o que forma, né, com certeza, a história do Brasil e especificamente do Amapá, que a gente vê nascer desse colonialismo, dessa exploração de pessoas, de recursos, para manter uma posse sobre uma terra, né? Manter o império, manter uma colônia. Infelizmente, eu não diria assim que eu me diverti, porque é uma história muito a história mesmo, né? A realidade histórica é muito pesada, é muito angustiante, né? Sim, a minha pergunta foi mais no sentido de tipo, cara, eu tô ambientando um negócio que é praticamente do... Sim, por outro lado, território, sim, é o meu quintal. Por outro lado, escrever o enredo foi divertido. Mesmo, é isso que faltei completar, né? Não é divertido estudar, mas eu acho que é divertido criar um enredo a partir disso e principalmente poder criticar essa história que é bastante apagada. Sim. A população mazaganense tem essa ideia de que são... nós somos os descendentes dos cristãos. Na batalha, os cristãos vencem os mouros. Mas não é isso que aconteceu. Porque os mouros venceram a batalha. Tanto que os colonos tiveram que vir para cá, entendeu?
E tudo isso é muito romantizado, como se diz, é amenizado para ser um pilar da nossa sociedade. Então, Semente de Sangue surge como uma crítica, né? Exalta a beleza que tem disso, porque eu não vou negar, é uma coisa muito bonita de ver a festividade, de ver como o povo da cidade tem um espírito coletivo para criar aquela narrativa ali, sabe? A visualidade de tudo aquilo ali é uma coisa muito bonita, mas é preciso também criticar de onde isso surge, entende? Então foi um processo muito interessante de estudar isso e, além disso, trazer a temática do gótico, do horror, né, do terror, toda essa atmosfera pro Amapá. É uma coisa assim que eu nunca tinha visto alguém fazer, entendeu? Eu não reclamo assim, eu fui o primeiro, mas que eu pelo menos nunca tinha visto isso, ser feito dessa forma. Muita gente me diz que nunca tinha visto e que gostou muito, sabe? Que se destacou por esse aspecto. Então, foi muito legal poder fazer isso. Da minha parte, foi um dos meus pontos favoritos do livro, ver a ambientação desde o ponto musical, que você colocou várias músicas típicas do norte do Brasil lá dentro. Eu tive até que pesquisar quais eram essas músicas depois para eu conseguir entender e me Legal. conectar melhor com as cenas, e até o tipo de comida, que eu fiquei super curiosa de saber como é que são preparados esses pratos. Aí eu falei assim, cara, gente, é tanta comida diferente que eu nunca ouvi falar na minha vida, eu nem sabia que existia no Brasil. Tá vendo? Eu acho bacana isso, poder causar essa fagulha, sabe, da curiosidade. Para mim é legal, quem é daqui do Amapá leu o livro e se identificou muito, achou legal de ver a sua cultura representada, e os meus leitores de fora do estado que ficaram sabendo pela primeira vez como é a região norte, como é o estado do Amapá, como é a culinária, como é a música, né? O meu livro ser um ponto de partida para isso, algo que me anima bastante. É verdade. Tem muitas cenas fortes, muitas cenas pesadas dentro desse livro, mesmo aquelas onde os vilões em si não estão fisicamente presentes. São cenas que falam sobre racismo, homofobia, assédio e até mesmo estupro. Pra mim foi uma tortura ler algumas dessas cenas, porque era um corpo bastante parecido com o meu que estava sendo violado em boa parte delas. Mas você soube sair muito bem, tanto na narração, na descrição de cada uma delas, quanto na superação delas, no ponto de escape de cada uma delas. Então, qual seria a sua dica para o uso desse tipo de pegada para os escritores que vão ver essa entrevista? Porque esse quadro é feito para escritores, então, se você tem alguma dica, por favor, forneça. Então, né, como eu disse, esse livro foi para mim também uma grande oportunidade de descobrir, né, de aprender coisas novas, e inclusive foi uma grande escola de como representar esses temas tão complicados, principalmente o racismo que eu não vivo, que é o racismo contra as pessoas negras, né? Mas eu não poderia ignorar. Se eu queria falar sobre a história de Mazagão, usá-la como um pano de fundo, né, para minha história, uma ambientação, eu não posso ignorar a presença negra que vem da escravidão aqui. Mas eu não queria deixar isso de qualquer jeito. Então o que eu fiz, né, foi dar protagonismo da agência. Num primeiro momento, essa personagem, né, a Madeleine, ela é dominada. Mas ao contrário da Madalena, por exemplo, que foi uma mulher escravizada durante o período colonial, que não teve em vida, né, a oportunidade de tomar as rédeas da própria situação, a Madeleine consegue fazer isso, né? Então, eu acho que a principal dica para começar, ter muita empatia com a pauta e ouvir as pessoas que criam, fazem reflexões científicas, sociais, históricas sobre a presença negra no Brasil, entende? Se livrar de todo esse, como posso dizer,
essa atitude, tipo assim, eu não sou racista, então eu consigo escrever sobre isso. Eu tive que ir além, eu não lembro quem diz, mas que é preciso ser antirracista, né? Então, eu acabei percebendo que eu precisava desconstruir muitas coisas. Nesse sentido, a presença da GG Diniz como leitora sensível foi essencial para mim, porque ela apontou coisas que eu deixei passar na maior boa vontade, mas não é a minha vivência, entendeu? Uhum. E ela me apontou, olha, Gabriel, isso não é uma boa representação, entende? E também o Alex Silva, que foi o editor, ele também apontou muitas questões. Então, a minha principal dica é: acompanhe pessoas que falam sobre negritude. Acompanhe pessoas que têm esse pensamento crítico para você entender quais são as necessidades, né? Quais são as realidades para poder criar um personagem que tenha agência, né? Que tenha condições de contar a própria história. E eu acho que eu consegui fazer isso, fazer a Madeleine superar superar a opressão, né, que vinha contra ela e fazer alguma coisa a respeito. As duas, eu vi isso nas duas. Isso. E a Madalena, quando ela se torna um espírito, né, depois da morte dela, ela ganha esse poder sobrenatural de se vingar das pessoas. Tudo o que eu quis, né, na verdade, é que as pessoas entendessem que aquilo que ela faz é muito justo, é muito compreensível, para falar a verdade, entendeu? Não, acho que o principal de tudo isso foi criar uma antagonista, né, uma personagem que está ali representando um perigo, mas que ela não é essencialmente má, entende? Ela é uma pessoa que foi extremamente ferida. Eu acho que, e infelizmente eu tive que tocar nesses pontos que foram coisas que aconteceram, que ela não tinha direito sobre a própria história, sobre o próprio corpo. Ela foi extremamente maltratada, né, pelas pessoas que escravizavam ela. Mas é isso, sabe? Eu procurei ter sensibilidade ao tratar desse tema. Assim, eu costumo dizer que esses tipos de cena, que são as que ativam gatilhos, etc., sempre dá pra gente aprender alguma coisa com elas. Seja o aprender como fazer e aprender como não fazer. O seu foi um dos casos onde eu aprendi como fazer. Ah, que bom. Isso me deixa aliviado, pra falar a verdade. Porque os elementos tratados aqui de justiça, de vingança e etc., são muito bem constituídos. Dá pra você se colocar no lugar do antagonista e dá pra você parar e voltar pro local do protagonista pra poder se sentir tocado por ambos, mesmo numa cena onde tudo é um caos. Então, parabéns aos editores que trabalhavam nesse livro, porque deve ter sido difícil. Foi uma missão. Imagino que deve ter sido trabalhar numa história assim. Mas o resultado do final ficou ótimo. Ah, que bom, Rai, que bom que tu gostou. E só para eu complementar, né, que tu também comentou sobre a homofobia, que é uma violência presente no livro, e sobre o assédio, né, a homofobia, o que acontece ali foram situações que eu vivenciei, né, eu coloquei um pouco de mim, o Thiago tem um trauma, né, que ele sofreu uma agressão física no passado, que foi uma agressão que eu sofri também, né? Exatamente daquela mesma forma. E eu quis mostrar que apesar daquela trava que ele tem, desse medo, ele consegue superar aquilo e de alguma forma lutar, entendeu? Pode não parecer muita coisa, mas no momento que ele vê que o Manuel tá precisando muito da ajuda dele, ele vai lá e chuta o cara também, né? O cara que tava coisa pra caraca, porque Sim. assim, ele é um adolescente. Isso. Ele tá amedrontado pra caraca, desde o início do livro ele tá entediado, triste, deprimido o tempo inteiro.
São poucos os momentos onde você vê ele feliz, esse coitado desse menino tem um dia de paz. Pois é, isso veio muito da minha vivência quanto adolescente, sabe? Porque tendo sofrido essa violência, eu tinha criou um certo medo até de eu falar nisso na minha própria família, sabe? Porque eu tinha medo que eles me culpabilizassem por isso. Tipo, por que tu tava por ali? Mas também, tu fica andando desse jeito na rua, sabe? É um negócio meio pesado, mas que eu também consegui superar com o tempo. Meu pai, ele também foi super receptivo comigo, como o Carlos foi, né, com o Thiago. Então, é isso, né, mostrar que se a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue superar isso. E a questão do assédio, que a Madeleine, as outras mulheres como um todo ali na narrativa, continuam sofrendo, justamente para escancarar como essas questões de 200 anos atrás, né, ainda estão na nossa sociedade hoje em dia. Todas essas violências perpetuadas na nossa sociedade têm essa origem colonial, eurocêntrica, que só vão ser superadas quando a gente tomar uma atitude antifascista, anticapitalista e anticolonial. É isso que eu quis colocar na narrativa. E é por isso que esse livro cresce tanto, porque quando você vai descrever ele de uma forma fácil, para que as outras pessoas que são os leitores consigam engolir o que é a história, você pode descrever como um livro de terror com um romance adolescente no meio, onde existe um bando de fantasmas circulando e uma criatura ultra misteriosa querendo comer todo mundo. Mas parece meio disperso, né? Parece ultra disperso, parece ultra bagunçado. Mas quando você começa a ler, quando você vai encarar a história, ele cresce. Ele fica um negócio enorme. Uhum. E é muito bom quando você vê um livro cuja premissa não faz sentido e você lê o livro e fala assim, nossa, é tudo que eu não esperava. Exato. E o que eu acho assim, tenho orgulho do que eu fiz o ponto de virada que todo mundo achava que o monstro, né, era o espírito da negra escravizada, e depois, na verdade, o verdadeiro monstro da história é o fantasma do colonialismo, representado literalmente por fantasmas de brancos filho da puta, entendeu? Que estão ali ainda enchendo o saco da cidade, da própria Madalena, da família. É isso. Vamos lá. Passar para a segunda parte agora, pessoal. Como vocês já devem ter percebido, essa entrevista tem spoiler pra caraca. Eu esqueci de avisar no início. Mas eu sempre acho que vocês já estão acostumados com essa história, porque vocês sabem que eu leio os livros todos antes de trazer cada autor para entrevistar, então sempre tem spoiler nessa merda. Enfim. Eu vou agora para os trechos de dentro do livro, que eu escolhi alguns dos meus favoritos. Eu marquei muitos, mas eu não posso falar de todos. Então, eu selecionei 2 aqui para que eu e o Gabs possamos debater em cima deles sobre o que ele estava pensando quando ele fez isso daqui. O primeiro do trecho é o seguinte. Mesmo essa luz rubra como um sol poente se apagou quando o sangue espirrou, enfim livre, pelas fissuras que as presas abriram ao engolir a cabeça do menino. Cara, quando eu li isso, eu falei assim, cara, é uma das frases contraditórias mais bonitas que eu já li na minha vida. Porque você ser engolido pelas presas de um bicho gigante e ao mesmo tempo existir uma liberdade no meio dessa confusão toda, é um negócio que você te assombra pro resto da vida e ao mesmo tempo é muito bonito. Sim. Então o que eu queria entender é o seguinte: o que houve? O que você estava fazendo que você falou assim, então, é isso. Vai Nossa. Ficar assim, porque eu quis e lidem com isso.
Então, né, eu gosto muito de trabalhar com figuras de linguagem, aqui, né, eu fiz uma comparação, a luz rubra, o sangue, né, e veio essa libertação, né, esse paradoxo, porque o rapaz estava sofrendo ali, né, ele estava sendo espremido por uma cobra gigante, e ele vê a luz que vem de dentro dos olhos, acho que é dos olhos ou da boca da serpente naquele momento, e ele está num sofrimento extremo, né? Mas ele se liberta, por quê? A morte é o fim, entendeu? Aquilo ali é o fim do sofrimento dele. É esse, é o paradoxo, a frase toda aí é um paradoxo, né? É, cara, e tipo, é triste pra caraca isso daqui. Esse livro todo é triste, uma tristeza só. Tem alguns momentos que dá pra você rir um pouco, dá pra você extravasar um pouco, mas assim, é uma tristeza só do início ao fim. Sim. Não sei como é que alguém aguenta. Tipo, eu tô escrevendo o livro mais triste que eu já escrevi na minha vida agora. E tem horas que eu paro, olho pra ele e falo assim, Jesus Cristo, não, gente, calma. Vamos dar uma aliviada nisso daí. Não, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas assim, um assunto sério, né? Eu acho que precisava passar isso. É o tipo de livro de terror que... É por isso que eu vi tanto do King nele, mesmo você tendo abrasileirado pra caraca o negócio aqui. O King tem essa mania. Ele faz você sofrer duas vezes. Ele faz você sofrer porque você assiste medo do vilão, e ele faz você sofrer porque a narração te destrói por dentro. Ela é muito próxima, né, da psicologia do personagem. Exato. Que tá sofrendo. E foi exatamente o que aconteceu comigo em Semente de Sangue. A narração me destruiu antes mesmo do monstro chegar. Que legal, que tudo. Entendeu? Então, assim, quando o monstro chegou e mostrou toda a sua forma, sua velocidade de cacete a 4, eu já tava tão ferrada na cabeça que eu falei assim, puta merda, não acaba isso, meu Deus. Quando eu pensei que já tinha sofrido o suficiente, esse negócio é desse tamanho mesmo, meu Deus. Mas o livro é desgraça atrás de desgraça. E é longo. O bicho é longo. Não sei nem o que eu tinha na cabeça, não consigo mais escrever tanto assim. É sério, assim. Eu não sei, cara. Eu fiquei tentando pensar como é que tá a cabeça do Gabriel depois de escrever isso. Ele foi pra terapia, a terapeuta dele ia ter me massacrado ele. Eu fiz muita terapia durante esse período. Porque não tem condições. Pois é, né? O cara tava com um parafuso a menos mesmo, porque eu tinha 20 anos, escrevi um livro de 93 mil palavras, a versão original, né? E só desgraça, mas eu acho que é muito do período e das vivências e tudo que estava acumulado ali naquele meu momento, sabe? 2020 foi muito pesado por questão de isolamento, como eu já disse, né? Questões pessoais que aconteceram naquele momento. Então acho que não tinha como não sair um livro assim, sabe? Pois é, então vamos lá. O segundo e último trecho que eu vou tratar sobre aqui é o seguinte: o assombro era o ofício de todos. Não há muito o que se fazer quando o coração para. Eu amo fantasmas. Sinceramente, é uma das criaturas sobrenaturais que eu mais amo pesquisar sobre, ler sobre, assistir filmes sobre. Eu sou fascinada por esse tipo de criatura. Até porque sempre pareceu muito irônico pra mim essa história de tipo, caraca, eu morri, eu sou tão filha da puta que eu vou voltar pra poder atormentar o desgraçado que me matou. E é isso aí, e tamo junto, entendeu? E eu sempre achei isso super legal. Sim. É o tipo de coisa que eu faria. Super legal, fantasmas. Então, assim, quando eu entendi que Semente de Sangue, apesar do título evocar vampiro,
Deu. A capa é vermelha. Você fala assim, eita, caraca, vampiros de novo. Aí tem um poço no meio do bagulho e você fala assim, ué, gente, o que o vampiro vai fazer dentro de um poço? Não faz sentido essa merda aqui. Não faz o menor sentido. Verdade. Aí você descobre que não são vampiros, são fantasmas. E que eles não estão sozinhos. Que tem um bicho enorme, que parece um basilisco. Basilisco. Que tá querendo passar o bote em todo mundo. A verdadeira anaconda amazonense. E você fala assim, caraca, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Enfim, eu gosto muito dessa frase. Porque realmente não deve ter muito o que fazer depois que você morre. Além de que eu tenho uma ideia de que o fantasma, né, ele é eu esqueci a palavra. É a permanência da tua obsessão, sabe? Uhum. Tu fica aqui fixado numa coisa só. Tem uma coisa que tu quer, entendeu? E, na verdade, a Madalena, né, ela se torna a cobra por ação de uma outra criatura mágica, que eu não vou falar aqui porque já vai ser spoiler demais. E além dos fantasmas, né, tem outra criatura que dá esse poder para ela, um magnetismo tão forte, né, tão pesado, que quase todo mundo que morre ali fica, né, e fica atormentado. E isso eu deixei bem presente naquele capítulo que é pelo ponto de vista da Vitória, né, da esposa do senhor de escravos, em que mostra que ela tá ali obsessiva, né? Obsessiva, que ela se sente injustiçada, apesar de todas as crueldades que ela fez com a Madalena, né? Ela fica, nossa, estou sofrendo tanto porque ela tirou tudo que eu tinha, como se ela fosse uma santa, né? Então o fantasma é muito isso, é uma ideia fixa, uma impressão da nossa obsessão na Terra. E fica aí enchendo o saco dos outros. Cara, como eu passei raiva por causa dessa mulher, pelo amor de Deus. Todo mundo fala do ódio que sente da Victoria e é isso mesmo, tem que odiar a Victoria, odiar o Sebastião. São podres. Cara, assim, não tem como você passar por esse livro ileso. É uma avalanche sem fim de sentimentos bons e ruins mixados numa tralha só. Uma outra das minhas personagens favoritas que eu não citei nessa entrevista ainda é a Cida. Uhum. Porque... aliás, a família dela inteira, a Cida, a Bá e o Manuel, são uma família linda, são uma família maravilhosa. São 3 personagens desse livro que realmente tiveram seus papéis ali de suma importância. A história se movimenta através deles de uma forma muito boa de se assistir, principalmente a Cida. E eu me vi nela muitas vezes, me vi muito mais nela do que na Madalena e na Madeline. Uhum. Mas ela é o tipo de personagem que, apesar dela aparecer pouco, de certa forma, ela é o papel estereotipado, mesmo que sem querer, do negro servente. E a presença dela ali, ela confirma que a desgraça do fantasma do colonialismo, como você disse, se perpetua até mesmo quando você não quer, porque ela tá relutando contra isso o tempo inteiro. Sim. Ela tá combatendo isso o tempo inteiro, ela tá reclamando. Exatamente. E mesmo assim, a coitada não consegue se livrar da condição dela de serviçal. Isso mesmo. Por um lado a gente tem a Bá, que é uma mulher muito forte, né, também, muito sofrida. A Bá, ela não tem tanta consciência dessa realidade. Ela tem uma espécie de gratidão para com o passado. Antônio. Isso, né. Já os filhos dela, o Manuel e a Cida, né, eles têm mais percepção dessa realidade
E mesmo assim que eles, de várias formas, né, acabem presos nessa condição, né, que o colonialismo colocou ali para eles séculos antes da existência deles, eles sabem que isso precisa mudar, que eles precisam fazer algo, né, para isso mudar. E era isso mesmo que eu queria colocar, né? Eu queria que fosse verossímil nesse ponto de vista, que geralmente as pessoas mais velhas, né, elas não tiveram oportunidade de criticar, né, de formar um pensamento crítico sobre essa realidade como as gerações mais atuais. Então mostra também essa diferença de gerações. Então é isso, queria te dar os parabéns por ter escrito esse romance aterrorizante que vai ficar gravado na minha cabeça pro resto da minha vida, provavelmente. Sim, termina. Corta. Porque assim, é complicado. Pode dizer o mínimo. Ainda mais quando vem aquela cena onde o Carlos e a Adriana se juntam e leem o e-mail e todos os pontos da história se encontram. Que você teve que ficar ali se sacrificando do lado do Thiago pra descobrir um por um. Aí lá no final... Thiago entrega tudo pra eles. Aí eu falo assim, caraca, velho. O mano era um pai foda. Né? Tipo assim... Ele avisou e ele não conseguiu fazer com que o aviso chegasse. O maluco azarado pra caraca. E isso, né, que eles tinham tanta raiva do pai deles, né, eles se sentiam tão abandonados, mas Sim. O Antônio acabou fazendo isso pra proteger eles, né. Cara, assim, e é completamente compreensível. É o super tipo de... Eu vejo a minha mãe fazendo isso. Também vejo meu pai fazendo isso. Eu ultra vejo a minha mãe fazendo isso. E é muito compreensível. Os momentos familiares dessa história são muito presentes no nível brasileiro de vida. Tipo, a obrigação do jovem que gosta muito de ler, de fazer direito. Passei por isso. Cara, eu passei por isso. Eu estudo direito isso, porque sempre foi o meu sonho, mas assim... Ah, que bom que foi teu sonho. Não, sempre foi. Mas assim, quando eu não tinha decidido ainda, eu via isso pra caralho. Eu também, assim, inclusive foi uma decepção, eu não sei porque foi uma surpresa, mas foi uma decepção pra todos que eu escolhi letras. Quem diria? Porque assim, no meu caso, eu não escolhi direito pela advocacia. Eu escolhi direito pela ciência política. Ah, muito bom. Incrível. Aí, quando eu expliquei pra minha mãe essa história, ela tomou um susto e falou assim, mas pode? Sim. Aí eu falei assim, pode. Aí eu expliquei pra ela como é que funcionava e ela falou assim, oi, legal. Que legal. Legal, vai lá. Agora você só vai ter que estudar pra caraca. Pois é, mãe, pois é. Sim. Mas enfim, eu tô feliz. Eu espero que o Manuel, no final das contas, a gente não teve essa parte da história pra gente, mas que ele tenha conseguido cursar letras, tenha sido feliz na graduação dele. Porque ninguém é obrigado a estudar direito, é chato pra caramba, gente. Eu sou apaixonada, mas eu assumo. É horrível. Que nem o Jacan, eu como, mas eu não gosto, né? Entendeu? Então, assim... a gente lida com várias coisas escabrosas lá, então, assim... Quem já é aluno há muito tempo como eu, se lê esses tipos de livros de terror assim, igual o do Gabriel, tu consegue enquadrar uns 15 artigos do Código Penal num livro só. Sem zoeira. Caramba. Eu ficava passando por cada infração e eu via assim, artigo 145, artigo 202, Quando eu escrevi esse livro, eu peguei o Código Penal e eu fiz dele uma lista de tarefas. Exatamente assim. E eu falando assim, gente, o pessoal desse livro vai ter uma violência desenfreada. Sim.
Eu tava quase pensando, essa história se passa no Rio de Janeiro. Não, porque tá esquisito. Bom, claramente é no Brasil, né? É meu lugar de fala. É o Brasil. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Gabriel, obrigada por ter vindo, por ter me dado essa oportunidade, essa segurança de fazer essa entrevista. Eu espero que muito mais pessoas leiam o seu livro depois que eu virei esse programa. Eu espero que muito mais pessoas recomendem esse livro depois que eu virei esse programa, que aprendam com ele. Não só para o futuro como escritores, mas para o futuro como leitores, porque ele tem muito a ensinar. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, pela tua leitura, com certeza, e te dizer que eu estou super feliz que tu tenha lido o livro, apesar dele ter sido difícil para ti, eu consigo entender por que foi, mas apesar disso, ele ter sido uma leitura positiva para ti, mais do que para outras pessoas, porque é uma vivência que conversa, né, com a tua existência, que é uma coisa que eu não vivenciei, mas saber que eu consegui tratar disso de uma forma própria, né, de uma forma, como eu posso dizer? Segura, né, responsável até, me deixa muito, muito realizado, sabe, um sentimento de realização. E é um prazer para mim sempre estar aqui contigo no podcast, da gente poder trocar ideia. Então, é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho na divulgação literária. Não tive ainda a oportunidade de ler algo teu, mas está nos meus planos também. E é isso, sabe? Só tenho a te agradecer por tu ser uma pessoa tão legal, inteligente, admirável, e a gente tá podendo trocar ideia. Ok, obrigada pelo boost de autoestima. Ouvintes, eu vou embora. Eu vejo vocês na próxima. Na verdade, eu vejo vocês no sábado, porque vai ter episódio essa semana. Até lá e tchau. Tchau, tchau, pessoal.